e todos fêmeas, porque os machos não picam. Os voluntários ficavam 3 minutos com o braço dentro dessas caixas com os mosquitos, tiravam por 30 minutos. Colocavam novamente por 3, tiravam por 30 minutos, até que houvesse a primeira picada confirmada. Pela primeira picada confirmada, acabava o teste, provando que o repelente não era mais eficaz. O Proteste testou 5 repelentes de uso adulto, na forma aerossol ou spray. Antes de ver os resultados, vamos ver como o repelente age. Nós atraímos a fêmea do Aedes aegypti com o nosso cheiro, liberado naturalmente pela pele e pela respiração. Ela vai ser atraída por esses odores que a pele humana emite. Então, esses odores são principalmente o ácido lático e o gás carbônico. Esses elementos são atrativos para o mosquito e são os meios que ele utiliza para se orientar, para identificar a presença de um hospedeiro para ele sugar sangue. Ao aplicar o repelente, nós formamos uma barreira química contra o inseto. Que o ácido lático e o gás carbônico é atrativo para a fêmea, aquele odor que é emanado pelo princípio ativo do repelente vai afastar a fêmea, evitando a picada. Os repelentes de uso adulto à venda no Brasil estão divididos em 2 grupos, aqueles em que a substância ativa se chama icaridina e aqueles à base de uma outra substância, conhecida pela sigla DEET. A diferença entre eles? O tempo de duração de proteção desses repelentes. Enquanto o DEET tem uma proteção menos duradoura, o icaridina tem uma proteção por mais tempo. Mas em termos de eficácia, os dois protegem a pessoa por mais ou menos tempo, mas os dois protegem a pessoa contra a picada do mosquito. Este é o primeiro resultado do teste feito pela Proteste. Todos os repelentes funcionam, mas com durações diferentes. A Associação de Defesa do Consumidor comparou o tempo de eficácia descrito nos rótulos e o tempo obtido no experimento com o Aedes aegypti. O Exposes, o único que tem como princípio ativo a icaridina, diz na embalagem que dura até 10 horas. O teste mostrou que dura 2 horas e 45 minutos de proteção. A partir do momento que a pessoa colocava o braço com o repelente na caixa, até o momento da picada. Era cronometrado e quando tivesse a primeira picada, acabou. Os outros 4 produtos usam o DEET. O Super Repelex Family Care promete proteger até 6 horas. No teste, 1 hora e 40 minutos. O Off Family Spray e o Mosquitoff garantem 2 horas de proteção. No teste, 1 hora e meia. O Show Inseto resistiu à primeira picada do Aedes aegypti por 1 hora e 20 minutos. Diz na embalagem que é eficaz por até 2 horas. Os repelentes, eles funcionam, só que nesse curto período de tempo, que não cumpre com o rótulo. O Fantástico procurou os fabricantes dos 5 repelentes de uso adulto. Todos explicam que passaram pelos testes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Universal Chemical, do Exposes, contesta a capacidade técnica da Proteste e afirma que testes comprovam as 10 horas de duração. A Rectibanker, do Super Repelex, afirma que não teve acesso a detalhes do teste e não pode comentar. A SC Johnson, que fabrica o Off Family, diz que o tempo de eficácia foi comprovado em laboratório seguindo regulamentação da Anvisa. A Farmax, do produto Mosquitoff, contesta o resultado da Proteste. E a Nutracon, do Show Inseto, diz que desconhece os testes. A Anvisa informa que os produtos passaram pelos testes de segurança e eficácia e afirma que não recebeu o relatório da Proteste de forma oficial, mas que as informações serão investigadas. No momento de surto e preocupação que a gente está tendo agora, é melhor não arriscar, né? A Proteste recomenda que o consumidor compre repelentes que a eficácia tenha sido comprovada, né? Que não faça repelente em casa e não use qualquer tipo de repelente. Então a orientação é: grávidas, usem o repelente. Usem o repelente. É só apertar o gatilho. O repelente é a arma mais simples na guerra contra o mosquito. Está quase sempre ao alcance da mão, dá até para levar no bolso. Mas, como toda arma, tem que saber usar. A primeira coisa, lava as mãos, secou bem as mãos, muito importante. A sua pele tem que estar seca.
Passe o repelente em todas as partes expostas. Não adianta passar aqui, corta o espaço e passa aqui, porque esse espaço vai ser atraído. Não passe embaixo da roupa e só precisa passar por cima se você estiver usando um tecido fino ou numa região que tem muitos mosquitos. Protetor solar, hidratante e maquiagem devem ser usados antes do repelente e tem que esperar pelo menos meia hora até secar. Às vezes a pessoa fala, é muito mais fácil, eu já coloco um, coloco outro, já fiz a camada. Esqueceu que essa camada pode reagir um com o outro e cancela o efeito. Atenção, repelentes caseiros não garantem proteção. Então, não adianta fazer em casa fórmulas à base de citronela ou de cravo, por exemplo. O efeito dele é prejudicado porque a duração desses compostos é baixíssima. Então, ele dura alguns minutos no máximo. E grávida, não se esqueça, não use produtos sem orientação médica. O mais importante para uma grávida é saber que ela sempre tem que conversar com o médico dela. Quem está acompanhando toda a evolução da gestação é o médico.